Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 20 e 21, e capítulo 3, versículos 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Somente até aí. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, por esse evangelho bendito, maravilhoso que nos alcançou, por esse evangelho da graça de Deus que chegou até nós, Senhor. Eu te agradeço, como ouvimos aqui no louvor, Deus, como é maravilhoso podermos nos voltar para Ti, a Tua maravilhosa graça que nos alcançou, nós exaltarmos como fizemos essa noite. E Deus amado e bendito, fala aos corações aqui, que o Senhor desperte em nossos corações um amor pela Tua palavra, pelo Teu evangelho que foi revelado a nós, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que a Tua palavra semeada nessa noite, seja semeada em boa terra, e venha a dar fruto a 30, a 60, a 100 por um, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Pois somos servos Teus, somos servos do Senhor, e fomos alcançados por esse evangelho maravilhoso que nos salvou, por Cristo que nos salvou por intermédio do Seu evangelho. Abençoa-nos nessa noite, Senhor, fala aos corações em nome de Jesus, capacita-me, Senhor, para poder transmitir a Tua palavra, e enche-nos do Teu Espírito Santo, que nos convence, que nos mostra a Tua verdade, e que em tudo o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Vitória, pode pedir ajuda ali dos universitários. Amados irmãos, hoje eu vou fazer uso dos slides aqui, porque eu quero retomar. No final de agosto, nós iniciamos uma jornada pela Epístola de Paulo aos Gálatas, e aí nesse meio tempo nasceu a minha pequena Raquel. Eu preguei alguns outros temas que têm relação com o que estamos falando, e hoje vamos retomar essa temática de Paulo, da Epístola de Paulo aos Gálatas. Eu dei essa série de mensagens, o título, O Evangelho da Liberdade e a Liberdade do Evangelho. Estão disponíveis lá no YouTube, se você quiser retomar essas mensagens, o áudio das 4 mensagens que eu falei. Eu vou dar uma revisada rápida aqui, e que falam da importância do Evangelho, a importância de nos voltarmos para o Evangelho da graça de Deus. A Epístola dos Gálatas, acho que foi o Timothy Keller, um autor americano, falou que é dinamite pura, ela explode em nossos corações a realidade de que somos salvos pela graça de Jesus, que somos alcançados pelo amor de Deus. Engraçado que eu não combinei nada com o Marcos, mas ele ministrou especialmente a última música, tem tudo a ver, a maravilhosa graça de Deus que nos alcançou. E essa graça, irmãos, nos alcançou não só para a salvação. Nós precisamos crer no Evangelho não só para sermos salvos, que já seria muita coisa, mas o Evangelho precisa mudar a nossa vida toda. Precisamos nos relacionar de acordo com o Evangelho, precisamos trabalhar de acordo com o Evangelho, precisamos crer em tudo que diz respeito à nossa vida de acordo com o Evangelho, precisamos perdoar de acordo com o Evangelho, precisamos amar de acordo com o Evangelho, precisamos caminhar dia após dia de acordo com o Evangelho da graça de Deus. E é sobre isso que Paulo trata, o apóstolo, na Epístola aos Gálatas.
Como eu falei em mensagens anteriores, essa epístola tem um caráter curioso, porque Paulo estava muito indignado. É, salvo engano, a única epístola de Paulo que não tem um elogio àquela igreja. Ele já entra e já começa falando de forma muito incisiva contra os caminhos que aqueles irmãos estavam começando a tomar, de se afastar do evangelho da graça de Deus e começar a crer no evangelho, como eu disse em uma das mensagens, no evangelho, entre aspas, dos homens, no evangelho baseado no esforço humano, na força do seu braço e não na fé pura e simples em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos dar uma rápida relembrada aqui no que foi passado. Vamos ver se vai... acho que vou precisar da ajuda do pessoal. Isso aqui às vezes funciona, às vezes não, ele é meio temperamental, então pode passar. Essa é a nossa mensagem de hoje. 5 perguntas urgentes, vamos chegar lá daqui a pouco. A primeira mensagem que eu preguei sobre dessa série de Gálatas, só fazer uma breve recapitulação do que vimos até aqui, mas você pode depois ouvir de novo no site. É o tema da série, o Evangelho da Liberdade e a Liberdade do Evangelho. E aí, destaquei só alguns poucos versículos. Paulo coloca aí no capítulo 1, versículos 3 a 5. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. E você deve lembrar que eu falei que a única coisa nossa que tem nesse texto aí são os pecados, irmãos. Porque a graça e a paz são da parte de Deus, nosso Pai. Ele se entregou a si mesmo na pessoa de Cristo, nosso Senhor, para nos resgatar dessa era perversa, nos desarraigar, nos arrancar do mundo não para tirar do mundo, mas desse mundo mal, para vivermos para a glória de Deus, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Então a graça e a paz são de Deus, o resgate é de Deus, a glória é para Deus, é a vontade de Deus, é tudo para Deus. Só tem a nós aqui o nosso pecado, que era a única coisa que nós poderíamos apresentar diante de Deus, pois tudo que fazemos, irmãos, está manchado pelo pecado. E aí, voltando a um tema também da Reforma Protestante, vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos cultos de domingo à noite, que é a total depravação, um dos conceitos lá da Reforma, a depravação radical, porque o pecado nos afetou em todas as dimensões da nossa vida. Não quer dizer que somos tão maus como poderíamos ser, mas que tudo que é em nós foi afetado pelo pecado, mas Deus nos amou e enviou Jesus para nos resgatar. E ele continua no versículo 8, ele está muito indignado, o apóstolo, ele já começa a carta falando assim: ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Outra versão fala que seja anátema, algo destinado à destruição. Então nós vemos que logo no início da epístola aos Gálatas, Paulo está tratando com muita seriedade do teor do evangelho. Durante a pandemia eu fiz uma série sobre Filipenses, e em certo momento Paulo fala que algumas pessoas estavam se levantando e pregando o evangelho por inveja, para gerar problemas para Paulo, e Paulo não se importava com isso. Paulo, o apóstolo, não se importava se as pessoas pregavam o evangelho pela motivação errada. Está pregando o evangelho? Deixa ele anunciar a Cristo. Mas ele se importava se as pessoas estavam pregando o evangelho errado. Podia até pregar pela motivação errada, mas não podia pregar um evangelho errado, e ainda que viesse um anjo dos céus, ou eles mesmos, os apóstolos, fizessem isso, que seja amaldiçoado. Então o que nós vemos logo aqui no início, irmãos, é que há uma seriedade que a Bíblia dá, o apóstolo escreveu inspirado pelo Espírito Santo, e que o próprio apóstolo Paulo, o maior missionário da história cristã, o maior teólogo da história da igreja, ele entendia que há algo de muito precioso a ser preservado, que é o evangelho da graça de Deus. Essa foi a primeira mensagem, um breve resumo, você pode ouvir depois se quiser, e aí chegamos na segunda mensagem sobre o restante do capítulo 1, o evangelho de Deus versus o evangelho do homem. E é muito atual isso, irmãos, porque o que a gente vê em muitas igrejas, e eu volto a falar isso, quando eu falo criticando outras igrejas, eu não estou dizendo que a Igreja Cristã Nova Vida, ou a nossa igreja, é a única igreja certa. Existem muitas igrejas sérias pregando o verdadeiro evangelho, mas muitas igrejas, infelizmente, têm cedido a uma mensagem cheia de filosofias humanas, de sabedoria humana, de psicologia, de coach, de um monte de coisa, que às vezes agrada os ouvidos, que às vezes faz as pessoas se sentirem bem, faz as pessoas se sentirem valorizadas, mas não é o evangelho de Deus, é o evangelho do homem, e o evangelho do homem não salva. Por isso a seriedade disso, irmãos. Precisamos crer e conhecer no evangelho revelado nas Escrituras. E Paulo diz nesse trecho que estamos falando: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana.
E depois ele fala, apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. É curioso que hoje em dia, você vê muitas pessoas dando testemunho, mas a pessoa dá muito testemunho e ela fala muito dela mesma. Parece que ela está mais querendo exaltar a si mesmo do que a Cristo. Mas Paulo não. Ele falava, olha, eu persegui a igreja, eu persegui os cristãos, e agora as pessoas veem o meu testemunho e glorificam a mim. Não, as pessoas glorificam a Deus. E deve ser assim. E aí vem o capítulo 2, o único evangelho verdadeiro, primeira parte. Paulo fala de um encontro que ele teve com os demais apóstolos em Jerusalém, e eu falei que foi uma reunião muito importante, pois ali estava em jogo o teor do evangelho, como a igreja iria pregar o evangelho dali para frente. E no capítulo 2, versículo 1 fala assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando Tito comigo. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, aos judeus, também operou por meio intermédio para com os gentios, os não-judeus. Então, daquela reunião importante, Paulo concluiu que ele pregava o mesmo evangelho que Pedro pregava, que Tiago pregava, que João pregava. Então, foi uma reunião muito importante, pois se eles não concordassem ali, a história da igreja poderia ter sido outra. E aí chegamos à segunda parte, e aí vou concluir essa introdução um pouco extensa, de recapitulação do que vimos em agosto e setembro, dos Gálatas, e eu trouxe a segunda parte do capítulo 2, 3 verdades impactantes, a saber, primeiro, que homens de Deus erram. Tem muita gente que acha que pastor, bispo, um líder da igreja, um diácono, são infalíveis, e o que fala não pode ser questionado. Devemos ter temor e respeito às autoridades, irmãos, mas nenhum homem é infalível. O único homem infalível que pisou sobre essa terra foi cravado numa cruz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, homens de Deus erram. E aqui nesse episódio, Paulo fala que ao chegar a Antioquia, viu Pedro dissimulando e ele foi exortado. Paulo exorta Pedro publicamente e Pedro reconhece o seu erro, mostrando que mesmo sendo Pedro, aquele que ouviu de Jesus, tu és Pedro e sobre essa pedra, possivelmente aquela afirmação que Pedro fizera antes, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta pedra, essa afirmação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei, disse o Senhor, a minha igreja. Esse Pedro que negou Jesus 3 vezes, e depois por 3 vezes ouviu de Jesus, tu me amas? Ele respondeu, eu te amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Esse Pedro errou, e foi exortado por Paulo, e ele reconheceu que estava errado. E por que nós hoje muitas vezes erramos e não aceitamos, quando as pessoas nos mostram com amor e humildade que estamos errados? Homens de Deus também cometem erros. Aí Paulo continua falando que somos justificados pela fé e conclui essa parte dizendo que estamos unidos a Cristo, que é o que lemos aqui, que Paulo fala que foi crucificado com Cristo e agora não mais ele vive, mas Cristo vive nele. Uma breve recapitulação, passamos aí por 2 capítulos inteiros da Epístola aos Gálatas. Se você quiser revisar depois, essas mensagens estão disponíveis no YouTube. E ainda nesse caráter introdutório dessa mensagem, pode passar mais um, o reverendo Augusto Nicodemos, no seu comentário, diz assim, nos 2 primeiros capítulos, que são esses que nós falamos agora, Paulo defende a sua autoridade, reconhecida até mesmo pelos apóstolos de Jerusalém, e relata um confronto que teve com o apóstolo Pedro, que eu mencionei há pouco. A partir do 3º capítulo que estamos entrando hoje, Paulo passa a tratar da doutrina da justificação pela fé com os cristãos daquela igreja. Essa doutrina, irmãos, da justificação pela fé, que diz que a justificação é um ato forense, um ato como se nós estivéssemos num tribunal diante de Deus, e todos nós somos pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos que todos pecaram, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos nós somos pecadores, e colocados no tribunal diante de Deus, todos nós seríamos condenados, mas nós somos justificados, declarados justos, simplesmente, embora isso não seja simples, pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor, porque Ele morreu em nosso lugar, o justo pagando pelos pecadores, e é como se Ele entrasse na nossa frente, naquele tribunal, e falasse, eu assumi o ônus, eu assumi o pecado do Felipe, eu assumi o pecado do Marcos, eu assumi o pecado do Vitor, e imputo a eles a minha justiça diante de Deus. Fomos justificados, e crendo nisso, nós somos reconciliados com Deus. E esse assunto, embora pareça muito teológico, talvez alguns estejam pensando, mas isso aqui está muito aula, está muito teológico. É um assunto muito urgente, irmãos. Essas cores não são legais desse time, rapaz. Tá bom, pode rir aqueles que
que gostaram. Já sabe que foi gol do time mesmo? O Fluminense ganhou, pelo menos? Ganhou? Também vou ficar feliz quando eu souber. Eu nunca sei, só no final do culto que eu consulto lá. Que bom, bom saber. Há esperança para o ferido. Bom, passada a empolgação, todo mundo já sabe de quem foi o gol, né? Não sabe quem fez, né? Mas já sabe que foi alguém lá. Bem, foi aquele cara que era do Fluminense, né? Que foi o Fluminense deu uma colher de chá lá para dar uma moral lá para os flamenguistas, né? Mas voltando à parte séria aqui, só para quebrar um pouco, né, irmão? Mas essa doutrina da justificação pela fé, alguns reformadores chegavam a dizer que é sobre ela que a igreja se mantém de pé ou cai, irmãos. Isso é algo muito sério, parece uma coisa sem grande importância, mas tem muita importância. Olha o que disse Martinho Lutero. Aí é uma foto dele fixando as suas 95 teses lá na capela de Wittenberg. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Dizer que uma vez perguntaram para um homem, eu não me lembro quem foi, da história da igreja, nos primeiros séculos, que a igreja começou a ganhar muito poder, muito dinheiro, e aí a igreja começou a acumular tesouros, aí levaram esse homem, eu não sei se isso é verdade ou se é só uma ilustração, mas se for só uma ilustração é interessante, levaram aquele homem a um lugar e falaram assim, olha, aqui, porque teve uma ocasião lá em Atos 3 que Pedro falou assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, e o coxo se levantou e andou, e aquele homem chegou para esse homem piedoso e falou assim, olha, agora a igreja, se Pedro estivesse aqui hoje, ele não falaria mais que a igreja não tem ouro nem prata, olha quanto ouro e quanta prata nós temos, e diz que aquele homem falou para ele, mas também nós não mais dizemos, levanta-te e anda, porque a igreja, o maior tesouro da igreja, irmãos, oramos para ir para um lugar maior, oramos para ir um lugar térreo para facilitar o acesso dos irmãos, que tem um estacionamento, vamos orar, quem sabe Deus nos dá condições de adquirir um imóvel, isso é bom, isso é legal, mas o maior tesouro da igreja não é esse, irmãos, que a gente pode adquirir um imóvel e depois vender, voltar a ficar de aluguel, nada disso é tão importante. O que é importante, o tesouro da igreja, como disse Lutero, o verdadeiro tesouro é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Isso nós não podemos negociar. Podemos negociar se vamos alugar um lugar aqui ou lá, se vamos comprar ou alugar, depender de Deus, pedir a graça de Deus para isso, tudo isso é negociável. A igreja pode mudar de um imóvel para outro, porque o tesouro da igreja não são esses bancos, não são esses equipamentos, tudo isso vai passar. O tesouro da igreja é o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Cristo, o evangelho da glória e da graça de Deus, e isso não podemos negociar, irmãos. Que é nisso que a igreja se mantém em pé, ou a igreja cai. O meu professor, né, estou tendo aula com o pastor Franklin Ferreira no seminário Martin Butzer, ele é o diretor do seminário, ele tem um livro até, se alguém tiver interesse depois, a gente vai fazer uma encomenda com a Vida Nova, se alguém tiver interesse, a gente consegue esses livros a desconto, não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, mas se alguém tiver interesse em estudar sobre a Reforma Protestante, o pastor Franklin Ferreira tem esse livro Pilares da Fé, Atualidade da Mensagem da Reforma, que ele fala justamente dos 5 solas, é um livro muito interessante, o diácono Valquir conhece também, se alguém tiver interesse, a gente vai fazer uma encomenda essa semana, se quiser que eu verifique o valor com a editora, me procure depois. E nesse livro, o pastor Franklin Ferreira fala o seguinte, a questão em debate lá na Reforma não foi tanto a doutrina acerca da Bíblia. Ambos os lados, católicos e protestantes, criam na inspiração e inerrância da Bíblia, ninguém discordava quanto a isso. Mas sim a respeito da doutrina bíblica, sendo central a doutrina da justificação. Então, na época da Reforma Protestante, essa doutrina, irmãos, era essencial. Eu confesso aos irmãos que eu pensava essa tarde orando, meditando, ali a sós com Deus, eu pensando assim, meu Deus, a igreja hoje, você vê as pessoas passando por tantas dificuldades, eu vejo pessoas na igreja passando por dificuldades financeiras, dificuldades de ordem emocional, dificuldades familiares, tantas lutas e desafios, e às vezes você ouve umas mensagens assim de autoajuda, uma coisa assim, aí você pensa, às vezes dá vontade de falar pessoal, coisas assim que vão levantar um pouco a tua autoestima, né? Você se sentir um pouco melhor, você se sentir um pouco mais animado e tudo. Mas, irmãos, eu não sou autorizado por Deus a pregar outra coisa que não o evangelho da graça de Deus. E, na verdade, é isso que nos dá esperança, irmãos. Porque se a sua esperança estiver no teu braço, se a tua esperança estiver na sua força, na sua capacidade, isso mais cedo ou mais tarde vai sumir. Agora, se a nossa esperança está no evangelho da graça de Deus, nessa mensagem maravilhosa que nos alcançou, iluminada e aplicada pelo Espírito Santo aos nossos corações, isso sim tem condições de nos dar verdadeira esperança.
Então agora sim, depois dessa longa introdução, chegamos à mensagem de hoje. 5 perguntas urgentes, como diz o reverendo Augusto Nicodemos no seu comentário. Paulo, como eu falei desde o início, ele está defendendo que ele era apóstolo, ele está condenando, está contestando os Gálatas, porque só para relembrar um pouquinho do que eu falei nas mensagens anteriores, qual o contexto aqui? Os Gálatas eram igrejas da região da Galácia, eles receberam o evangelho, se renderam a Cristo, começaram a crer em Jesus, e aí Paulo foi embora, e aí começaram a chegar uns homens chamados de judaizantes, que começaram a falar, olha, Paulo prega o evangelho, mas não prega tudo, você tem que crer em Jesus, você tem que crer que Jesus é o Messias, você tem que botar sua confiança nele, mas você também tem que guardar a lei de Moisés, você tem que guardar o sábado, você tem que guardar as leis dietéticas que dizem respeito à alimentação, você que tem que guardar um monte de coisa para que você tenha Cristo mais alguma coisa. Por isso que um dos temas da reforma é somente Cristo e nada mais. E esses homens começaram a falar que eles tinham que se circuncidar, né, aquela, parece uma operação de fimose que o bebê judeu fazia ao 8º dia, e aqueles que se convertiam ao judaísmo, mesmo adultos, tinham que fazer também. Então tinha que se circuncidar como um sinal da aliança com Deus, tinham que guardar os dias, tinham que fazer um monte de coisa, além de crer em Cristo. E Paulo, ao saber disso, ele fica muito indignado. E talvez você pense, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Eu nunca ouvi, irmãos, em nenhuma igreja dos nossos dias, alguém falar, não, aqui na igreja você entra, você tem que ser circuncidado, você tem que passar por uma cirurgia, o homem. A gente nunca ouviu nada sobre isso. Eu nunca ouvi igrejas falando que, embora eu já tenha ouvido um pouco de longe assim, mas não é comum em nossos dias, você entrar numa igreja e alguém falar, agora para você ser cristão aqui, você não pode mais comer carne de porco, não pode comer um monte de coisa que a lei condenava. Algumas igrejas falam de guardar o sábado como no Antigo Testamento, mas talvez você pense, mas para que isso? Mas irmãos, em nossos dias, assim como nos dias de Paulo falando aos Gálatas, assim como nos dias da Reforma Protestante, existem muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, querendo acrescentar algo ao Evangelho, querendo dizer que você precisa ter Cristo e mais alguma coisa. E nós precisamos ter os nossos olhos bem abertos para isso. E Paulo aqui nesse capítulo 3, que nós vamos ver agora, ele começa a chamar a atenção dos Gálatas e fala, o que aconteceu? Vocês começaram crendo direitinho, que só basta crer em Cristo, e você não tem que depender do seu esforço. O que aconteceu? E ele faz 5 perguntas que nós vamos nos debruçar agora, no capítulo 3. A primeira pergunta está lá, ó, quem os enfeitiçou? Versículo 1, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? O que ele está falando aqui? Os Gálatas moravam longe de Jerusalém, possivelmente eles não viram Jesus na cruz, mas alguns entendem que o que Paulo está falando aqui, que a pregação do Evangelho era tão viva, irmãos, que era como se você estivesse vendo Jesus sendo crucificado. Daqui a pouco participaremos da ceia do Senhor. Nesse momento o pão não se transforma na carne de Jesus, o cálice, o vinho não se transforma no sangue de Jesus, mas nós entendemos que Deus se faz presente de forma especial quando a sua igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor. Ele se faz presente de forma especial, e nós não vimos Jesus na cruz, isso aconteceu 2000 anos atrás, mas nós participamos com fé, com convicção desse momento, que é como se nós estivéssemos lá em Jerusalém, aproximadamente 30 depois de Cristo, vendo o nosso Salvador sendo crucificado, morrendo naquela cruz, e também crendo que ele ressuscitou dentre os mortos, um dia ele voltará para nos buscar, irmãos. Então os Gálatas tinham ouvido o Evangelho verdadeiro, Jesus morreu pelos nossos pecados, é isso que a gente precisa ouvir. Ah, mas isso é muito simples, isso é muito básico, eu preciso de algo mais, eu preciso de algo com mais poder. Normalmente as pessoas, elas desviam para 2 extremos, ou querem mais poder, ou querem mais conhecimento, sabedoria. Paulo fala isso aos Coríntios, que os judeus pediam sinais, queriam poder, que no passado grandes sinais foram operados por profetas de Deus como Moisés, Elias e outros, e os gregos queriam sabedoria, conhecimento, e não é assim. Normalmente a pessoa se impressiona, em termos de espiritualidade, com alguém que demonstra muito poder ou muita sabedoria. Só que a cruz de Cristo, ela passa no meio disso, porque ela é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, e mostra um homem crucificado, morrendo numa cruz, mas é assim que Deus estabeleceu a nossa salvação, irmãos. E quem tinha enfeitiçado aqueles homens, que eles se desviaram do evangelho simples da graça de Deus? E quantos de nós hoje somos tentados
a nos desviarmos e querer acrescentar algo ao Evangelho. Mas a gente só lê a Bíblia, a gente só conhecer as Escrituras, a gente só orar, a gente só depositar fé em Jesus. A gente precisa de um algo mais. Claro que a gente precisa de sabedoria para o nosso dia a dia, a gente precisa estudar, precisamos ter sabedoria nos relacionamentos, precisamos ter fé, mas, irmãos, a nossa salvação está alicerçada na cruz de Cristo e nisso somente, irmãos. E Paulo fala, quem os enfeitiçou? Porque aqueles homens estavam querendo desviar os Gálatas, como muitos falsos mestres querem hoje, como se fossem mágicos, querendo mostrar coisas para impressionar as pessoas e tirá-las do foco da pregação da cruz, pura e simples do Evangelho de Jesus. Talvez você fale, mas você pregar isso não enche igreja. Você ficar falando de cruz, ficar falando de pecado, ficar falando de salvação, isso não enche igreja. Mas o nosso propósito não é encher a igreja. Nosso propósito é pregar o Evangelho e fazer discípulos de Cristo. Se a igreja encher, louvado seja Deus, mas se não encher, nós não seremos encontrados em falta diante de Deus. Nosso propósito é pregar o que Deus quer que nós preguemos e não o que nós achamos que vai dar certo. Então, a primeira pergunta, quem os enfeitiçou? Os Gálatas estavam se desviando. E eu quero chamar a tua atenção, irmãos. Abra os teus olhos, talvez seja essa noite de você voltar a, como alguns falam, no primeiro amor, né? Vemos isso em Apocalipse, falando de Éfeso. No início da sua caminhada com Cristo, quando talvez o Evangelho era algo muito simples, mas que você cria de todo o coração, que você cria mesmo que Jesus estava contigo, que você via Deus operando milagres na sua vida, que você via Deus agindo com poder, e você sabia que era Deus que estava contigo. Eu lembro que uma vez, eu no início da minha caminhada tive muitas experiências com Deus. Uma vez eu estava saindo do trabalho, tarde da noite, eu trabalhava no Largo da Carioca, e eu desci ali, e estava tendo um culto lá na Carioca, ali no Largo da Carioca, no centro do Rio, e eu parei ali, teve uma oração, fechei os olhos, e na hora eu senti alguém colocando a mão no meu ombro. Aí pensei, tem alguém orando por mim, né? Aí fiquei ali de olho fechado. Quando acabou a oração, eu abri o olho para olhar para trás para agradecer a pessoa, não tinha ninguém, irmãos. Mas eu fiquei meio assim, mas não deu tempo de alguém sair daqui, a pessoa estava atrás de mim, não sei o que aconteceu. Você perguntar, foi um anjo, foi um pastor ninja que botou a mão e saiu correndo, eu não sei o que aconteceu, irmão. Mas eu sei que eu senti uma presença poderosa de Deus naquele lugar. Quantas experiências você teve com Deus no início da sua caminhada? Os Gálatas tiveram uma experiência com o Evangelho verdadeiro. Os Gálatas ouviram, eles não viram com seus olhos, mas viram pelos olhos da fé Cristo crucificado, e eles creram que Jesus morreu sem pecados na cruz para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia vai voltar. Eles creram nisso, eles estavam vivendo isso, vivendo na sua comunidade, mas algo aconteceu que falsos mestres os enfeitiçaram e eles perderam a simplicidade, a beleza do Evangelho da graça de Deus. Então a primeira das 5 perguntas de Paulo, quem os enfeitiçou? O que aconteceu? E eu faço essa pergunta para nós essa noite, que talvez no início da nossa caminhada o Evangelho era maravilhoso, era como a visão de João lá em Apocalipse 10, que o anjo manda que ele coma de um livro, escrito por dentro e por fora, e esse livro é doce em seu paladar, mas amargo ao seu estômago. Talvez o Evangelho fosse doce, e você queria pregar para todo mundo, você queria evangelizar todo mundo, e você cria somente em Jesus, você reconheceu, você soltou as suas amarras, soltou as suas armas, e falou, eu não consigo me salvar, eu não consigo resolver meus problemas, eu não consigo dar solução para as questões da minha vida, eu confio somente em Deus, e você se entregou a Cristo, e você confiou em Cristo, mas algo aconteceu na caminhada, que a sua fé esfriou, que a sua confiança em Cristo já não é mais a mesma, que aquele amor pela palavra, aquele amor pela comunhão, aquela coisa de querer estar na igreja, chegar antes de todo mundo e sair depois de todo mundo, foi se esfriando, ficou pelo caminho. O que aconteceu? Paulo faz outra pergunta, a segunda pergunta, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Os Gálatas estavam querendo praticar a lei de Moisés para serem justificados diante de Deus, mas Paulo fala para ele, olha lá como é que vocês foram salvos, não foi praticando a lei, foi pela fé em Jesus. E talvez hoje você pense assim, para eu estar bem diante de Deus, eu preciso fazer isso. Claro que precisamos fazer coisas diante de Deus, claro que temos responsabilidade, claro que temos que ter uma vida de santidade, mas precisamos confiar em Cristo, irmãos, na fé no Senhor, e não na nossa prática de ações religiosas, porque isso não nos salva nem nos sustenta na fé. É como se fosse uma bengala frágil, que você se apoia, mas uma hora ou outra ela quebra, e se bobear, fura a sua mão.
Nós precisamos confiar somente em Cristo, assim como cremos no início, e não crer que se eu fizer isso e aquilo, aí eu vou estar bem diante de Deus. Devemos fazer as coisas porque Deus nos alcançou e não para sermos alcançados pela graça de Jesus. E aí Paulo pega mais pesado na terceira pergunta. Será que vocês são tão insensatos? Olha como Paulo leva o negócio para um lado pessoal, assim, pesado, que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. E não é assim que a gente faz muitas vezes na caminhada, irmãos. A gente crê que o Espírito Santo que nos convenceu, a gente crê que o Espírito Santo que nos deu condições de nos voltar para a igreja. Eu não sei como é o seu testemunho, mas até o Marcos falava no louvor, né, que ele bebia, que eu era ateu, eu ridicularizava os crentes. Se fosse por mim mesmo, irmão, eu nunca entraria numa igreja. Eu achava que o evangelho era coisa de gente que não gostava de buscar conhecimento. Eu achava que o evangelho era para outras pessoas, mas não para mim. Eu nunca entraria numa igreja, quanto mais pensar em pregar o evangelho, em ser pastor. Quem me trouxe para o seio do reino de Deus foi o Espírito de Deus. Quem tirou meu coração duro de pedra, resistente, orgulhoso, vaidoso, foi o Espírito de Deus. Quem me sustenta ao longo de quase 20 anos aí na caminhada com Cristo, mesmo com as minhas falhas e dificuldades, é o Espírito de Deus. Esse Espírito que me convenceu no início, que me convence hoje e há de me sustentar até o fim. Precisamos depender do Espírito de Deus, irmãos. Não vamos nos esforçar? Vamos. Nos vamos nos dedicar? Vamos. Mas, irmãos, se você tentar fazer as coisas na força do teu braço, você vai, como eu já falei aqui algumas vezes, você vai ficar igual numa montanha russa. Ora você vai ficar orgulhoso que você vai ter conseguido as coisas, falar, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou espiritual, olha como é que eu sou crente, olha como é que eu sou bom. E na hora que as coisas começarem a dar errado, você vai começar a se sentir o pior dos homens, a mulher mais indigna da face da terra. Porque a gente fica numa roda viva de orgulho e culpa, quando o evangelho zera o nosso orgulho, porque Cristo zera a nossa culpa, irmãos. Cristo levou as nossas culpas no madeiro, Cristo morreu por nós, e Ele anula todo o nosso orgulho. Então esse Espírito que nos salvou, esse meu Espírito que me tirou das rodas de samba, porque eu tocava pagode, os irmãos sabem, toquei muita banda de pagode, eu tocava na noite, cheguei a ter noite de tocar em 2, 3 apresentações de banda, uma no lugar, outra no outro, uma correria doida. Então por que eu não estou ali, estou aqui hoje? Era para eu estar ali, irmão, era ali que eu estava antigamente, ali mesmo, tocando só ali não tem baixista, né, mas se tivesse um baixista, ou então é porque eu não estou lá, né? Mas por que eu não estou lá e estou aqui, irmãos? Por que Deus me arrancou da roda de samba, do pagode, e me colocou aqui para pregar o evangelho? Porque eu sou bom? Porque eu sou esperto? Não, porque o Espírito de Deus é quem age em nós, irmãos. E esse Espírito nós temos que depender dele no início, temos que depender dele nos primeiros anos da caminhada de Cristo, com Cristo, temos que depender dele por toda a nossa vida, irmãos. Eu acho que poderia até fechar aqui, ó. Já que eu fechei com o pagode, ele vai fechar ali. Antes que algum irmão comece a... Pessoas falando, acho que eu estou brincando, né? Não, gente, eu tocava pagode mesmo. Tocava na noite. Fiquei 3 anos tocando na noite, toquei tudo. Pensa no estilo musical. Toquei jazz, forró, música baiana, pagode, samba, bossa nova, rock, heavy metal. O que você pensar, eu tocava na noite. Mas o Espírito Santo foi lá e me resgatou com um braço forte, mão poderosa, e me trouxe para o reino de Deus. E esse mesmo Espírito que me convenceu dos meus pecados, que me fez me arrepender dos meus pecados e colocar minha fé em Cristo, esse mesmo Espírito tem me sustentado até hoje, e eu continuo dependendo dele para viver para a glória de Deus. E é isso que Paulo está falando aos Gálatas. Vocês estão loucos, insensatos, que começaram dependendo do Espírito e agora querem continuar a sua caminhada com Cristo na força do seu braço. E olha o que ele diz na quarta pergunta: será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Irmãos, talvez se eu pudesse abrir aqui, não é permitido, a gente está querendo até fazer uma vigília de testemunhos, mas se eu pudesse abrir aqui, irmãos, eu sei que a gente ouviria muitos testemunhos lindos e maravilhosos, e também muitas histórias de sofrimento. Eu já passei por muito sofrimento na minha vida com Deus, muitas perdas,
financeiras, emocionais, afetivas, de bens, de patrimônio, que você imaginar. Eu sei que muitos aqui também passaram por perdas, e eu louvo a Deus, louvado seja Deus, que tudo que a gente perde no Evangelho é ganho, tudo que a gente ganha fora de Cristo é perda. Então, quantos sofrimentos vocês passaram, quantas dores, quantas negações, quantos momentos você negou a si mesmo para não se lançar no pecado, e os Gálatas tinham feito isso. E aí Paulo fala para eles, vocês passaram por isso tudo confiando em Jesus, dependendo do Espírito Santo, e agora vocês vão depender de vocês mesmos? Vai ser inútil ter sofrido isso tudo? E por fim, a quinta e última pergunta. Aí eu vou lá para o versículo 5 de Gálatas 3. Diz assim, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres, porque Deus operava milagres nos dias de Paulo, operava milagres lá entre os Gálatas, e eu creio que Deus continua operando milagres hoje, amém? Esse que dá o Espírito e que opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? O que ele está falando? Você fez tudo direitinho, aí Deus operou um milagre na sua vida, ou porque você creu em Deus, Ele te salvou, Ele operou tantas coisas na sua vida, e até pode ter operado milagres? Estou dizendo que pela nossa fé a gente faz o milagre acontecer. O milagre é da soberania de Deus, Ele pode fazer ou não, a gente clama, a gente pede, mas nós não temos poder para produzir milagres. Tem muita gente falando isso por aí, mas não é isso que a Bíblia ensina. Você vê isso na pena do próprio apóstolo Paulo, que foi um homem que a Bíblia fala em Atos 19:11, que pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres extraordinários. Milagres já é uma coisa extraordinária. Então, para falar que era milagre extraordinário, eram coisas fantásticas. Mas como eu disse de manhã, esse mesmo Paulo deixou o Trófimo doente em Mileto, ele diz em alguma ocasião, e manda Timóteo beber um pouco de vinho para tratar das suas dores no estômago, possivelmente uma gastrite ou úlcera. Ele não falou, eu tenho fé para você ser curado. Ali naquela situação ele mandou tratar com medicina. Em outras situações, Deus usou para operar milagres. Mas esse Deus que dá o seu Espírito, esse Deus que opera maravilhas em nosso meio, Ele opera pela nossa fé, e não porque nós temos força e fazemos as coisas todas certinhas, e agora nós somos bons mesmo, e por isso Deus é obrigado, como alguns têm falado, que a gente, já vi até pastores falando que você tem que botar Deus na parede, quase que você dá uma gravata em Deus, para Deus fazer as coisas. Que Deus é esse que está sendo anunciado? Não é o Deus das Escrituras, irmãos, certamente não é. Que é esse Deus maravilhoso, nós temos que nos render e crer e confiar nele, pois ele tem poder para conduzir as nossas vidas. Já caminhando para a conclusão, irmãos, quero tirar um exemplo lá do Antigo Testamento, de um que alguns consideram o maior avivamento que aconteceu na história do povo de Israel. Alguns entendem que esse episódio foi um episódio em que Deus visitou e avivou mais pessoas, a situação mais marcante na história do povo de Israel. E está lá em Neemias capítulo 8, vá lá atrás na sua Bíblia, antes ali de Jó, Salmos, aí tem Esdras, Neemias, Esther, Neemias capítulo 8, Neemias 8, vou ler apenas os versículos 8 e 9. Diz assim, Neemias 8, 8 e 9. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor o nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Sabe o que aconteceu aqui? Se você quiser depois ler todo esse capítulo, ele é belíssimo. O povo se reuniu e Esdras, o escriba, começou a pregar a palavra de Deus, ficou por horas ali pregando, explicando, e os levitas começaram a andar no meio da congregação de milhares de pessoas, explicando a lei, explicando a palavra de Deus, e Deus visitou aquele povo com um arrependimento tão grande, que eles viram que estavam fazendo tudo errado, que seus antepassados fizeram tudo errado, eles se arrependeram. O Espírito Santo de Deus, mesmo no Antigo Testamento, de forma pontual foi derramado ali, eu creio, e eles se arrependeram dos seus pecados, começaram a chorar, a ficar desesperados, e a ponto dos levitas terem que falar: calma, esse dia é consagrado ao Senhor, não chorem, se entristeçam, que eles estavam chorando ouvindo a palavra de Deus.
E aí, se você for depois nos capítulos 9, 10 de Neemias, você vai ver que eles fizeram uma aliança com Deus, eles fizeram um compromisso com Deus. E talvez você tenha vivido isso na sua vida. Talvez em algum momento você tenha reconhecido o seu pecado, você tenha falado, realmente eu fiz tudo errado. A Bíblia fala para não furtar, a Bíblia fala para não dar falso testemunho, eu fiz tudo errado na minha vida, eu andei de acordo com o meu braço, eu fiz as coisas do jeito que eu queria, eu fiz as coisas do jeito que eu achava melhor, e estava dando tudo errado na minha vida, e o Espírito Santo te moveu, te fez se arrepender dos seus pecados, assim como o povo fez ali, e eles fizeram uma aliança com Deus. Só quando chega lá no final de Neemias, no capítulo 13, Neemias volta para a cidade onde ele trabalhava, lá do império, e ele volta para lá e fica um tempo, e quando ele volta para Jerusalém, o povo, não muito tempo depois, irmãos, já tinha se desviado novamente, os homens estavam casando com mulheres estrangeiras, tinham colocado um homem que não era do povo de Deus, dentro do templo, estava tudo errado. E aí vamos lá em capítulo 13, de Neemias. As últimas reformas de Neemias, versículo 29. Diz assim, Neemias 13, 29. Não te esqueças deles, ó meu Deus, a oração de Neemias, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. O que Neemias está falando aqui? Neemias pregou a palavra com Esdras, o povo se arrependeu, fez uma aliança com Deus, falou, nós vamos fazer tudo certinho. Passou um tempo, Neemias foi embora, o povo passou a fazer tudo errado. Aí ele voltou, fez uma grande reforma lá com o povo de Judá, e aqui ele está falando, eu fiz isso tudo, lembra-se de mim, ó Deus. Irmãos, assim como o povo de Judá aqui nos dias de Neemias, assim como os Gálatas nos dias de Paulo, facilmente nós começamos bem a caminhada com Deus, em algum momento alguma coisa acontece que a gente começa a se desviar. Os Gálatas estavam se desviando do verdadeiro evangelho, para acrescentar algo ao evangelho. Eu preciso de Cristo e mais alguma coisa, Cristo e guardar o sábado, Cristo e guardar alguns dias, Cristo e observar certas leis alimentares, Cristo e fazer a circuncisão, e Paulo condena aquilo. E eu e você, será que hoje o nosso coração arde pelo evangelho, arde pela palavra de Deus como ardeu no início? Será que hoje nós amamos essa palavra, mesmo quando ela nos confronta, como amamos no início, ou estamos como os Gálatas nos desviando, ou como os dos dias de Neemias, que fizeram uma aliança com Deus, mas também já estavam longe da vontade do Senhor. Nós precisamos do evangelho, irmãos, não só para sermos salvos, mas para vivermos esse evangelho. Se você tem dificuldade de se relacionar com alguém, peça ao Espírito Santo que te dê capacidade para se relacionar com as pessoas de acordo com o evangelho. Como é isso? O evangelho diz que nós somos pecadores que fomos perdoados. Então se relacione com alguém como alguém que foi perdoado e está disposto a levar esse perdão. Trabalhe confiando no evangelho, confiando em Cristo, como diz o evangelho, que nós somos pecadores, não merecíamos nada, mas Ele ainda nos dá o pão de cada dia. Ele é um Pai zeloso, que sabe cada necessidade que temos, de alimento, de bebida, de vestimenta, e Ele é fiel para nos prover a cada dia, mas temos que confiar que ao entregarmos nossa vida a Cristo, Ele tem cuidado de nós. Trabalhe de acordo com o evangelho. Mas eu vou ter perdas, mas eu vou deixar de ganhar dinheiro, eu vou deixar de ganhar status, eu vou deixar de ganhar prestígio na minha empresa, no meu trabalho. Mas se isso for para você depositar a sua fé e confiança somente em Cristo, pague esse preço. Mas não abra mão do evangelho que nos alcançou. E para concluir, irmãos, essa frase do Timothy Keller, ele fala assim, não apenas somos salvos pelo evangelho, mas crescemos pelo evangelho. Não apenas somos justificados pela fé em Cristo, somos também santificados por ela. Nunca deixamos o evangelho para trás. O que ele está falando para a gente é o seguinte: Deus não te chama para conhecer esse evangelho só para ser salvo. Se Deus só quisesse, entre aspas, isso que já é muita coisa, nos salvar e nos levar para o céu, era só a gente aceitar Jesus e morrer na hora, irmãos.
Já seria uma bênção, porque a gente já estaria na presença do Senhor, seria maravilhoso. Mas Deus tem mais do que isso. Deus quer nos salvar pelo Evangelho, mas Deus quer que nós creamos nesse Evangelho, e isso influencie o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, isso influencia a maneira com que nós lidamos com os nossos filhos, isso influencia a maneira com que nós fazemos os nossos negócios, isso influencia a vida da igreja, e que a nossa vida cristã não seja somente estar no culto. Aqui no culto eu sou cristão, levanto as mãos, adoro a Deus, mas em tudo que fizermos. Mas é fundamental, irmãos, crermos que o Evangelho é somente a fé em Jesus. Não há mais nada que você possa fazer para ser salvo. Isso pode parecer uma má notícia, né? Mas tem uma boa notícia nisso também. Não há mais nada que você precisa fazer para ser salvo, somente depositar sua fé em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Será que você tem vivido a liberdade desse Evangelho? Às vezes nós protestantes evangélicos somos muito afiados em questionar os católicos, né? Católico idolatra imagem, católico faz um monte de coisa, é muito religioso e tudo. Mas cuidado, porque a igreja evangélica brasileira é extremamente religiosa também. E muitas vezes a gente não sobe escadaria de joelho, a gente não faz procissão carregando o santo no ombro, a gente não vai para Aparecida em 12 de outubro andar a pé quilômetros a fio para ir lá na Basílica de Aparecida. Mas o que talvez nós estejamos colocando além do Evangelho? Como vimos aqui, isso para Paulo era algo muito grave, irmãos. Nós somos salvos somente pela fé em Jesus. Somos salvos somente pelo sacrifício de Jesus. Somos declarados justos por Deus somente pelos méritos dele. Não há nada que possamos fazer além de colocar nossa fé nele para sermos salvos. Agora, uma vez que fomos salvos, vamos viver como alguém que foi salvo, que foi amado, que foi perdoado por Deus e que vive para a glória do nome do Senhor. Como está a sua vida? Talvez você tenha chegado aqui cheio de demandas, cheio de dificuldades de relacionamento, cheio de dificuldades financeiras, cheio de dificuldades em diversas ordens. Mas eu quero te dizer, como eu tenho dito, que a maior dificuldade que tínhamos foi resolvida na cruz do Calvário. E que esse Evangelho deve influenciar a nossa salvação, mas a nossa vida por completo. Essa alegria que cantamos aqui, essa satisfação em Cristo, precisa alcançar a nossa vida. Não só no momento em que nos rendemos a Cristo, não só no nosso batismo, mas dia após dia. Que o Senhor tenha misericórdia e nos dê amor pelo Evangelho, e abra os nossos olhos, para nós nos lançarmos nessa aventura, que é uma aventura, irmãos. É muito mais fácil, humanamente falando, você confiar nos seus méritos, você confiar que, na verdade, você que faz as coisas acontecerem, do que você se lançar nessa aventura de crer em Cristo. Mas esse é o caminho, e certamente é o melhor caminho, ou melhor, é o único caminho que nos leva a Deus. Feche seus olhos, faça a sua oração. No que ou em que você tem depositado a sua confiança? No que você tem depositado a sua fé? Faça a sua oração.